Olá, sou o Guilherme, monitor da disciplina de balanço de massa e energia, e nesse vídeo eu vou mostrar a resolução de um exercício. Um exercício de balanço material com reação química, um exercício da lista 5. O exercício que eu selecionei foi a questão 28 da lista 5. Nós temos o seguinte nela, nós temos uma alimentação de 50 kg de cloreto de amônio no reator, e uma outra corrente com 60 kg de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio e água. Nessa reação, ela tem uma conversão de 80%. Então, o que nós temos que se atentar nesse exercício, tanto a alimentação quanto as composições estão em massa, e que apesar de a água ser produto na reação química, nós temos também água alimentando o processo. Então, temos que verificar que a quantidade que sai desse reator é a quantidade que entra mais a quantidade que reage de água. Então, acho que são esses dois detalhes que tem que se atentar no exercício. Então, o que pede nele? Nós temos que desenvolver a estequiometria, transformar as correntes de alimentação para a quantidade de fração molar, calcular o reagente limitante, calcular a porcentagem de excesso do reagente em excesso, ver quanto que reage de cada componente e calcular a composição molar da corrente de saída do reator. Então, primeiramente, nós temos que desenvolver a estequiometria da reação. Então, é realmente só ver quanto que entra, quanto que reage, quanto que produz cada composto químico. Então, cálcio, do nitrogênio, do cloro. Então, isso vocês já estão bem acostumados. E essa é sempre a primeira parte que você faz dos exercícios, porque é com base nisso que você vai fazer toda a reação, tudo que entra, sai, reage. Então, isso daí é bem tranquilo de fazer. Aqui eu montei o esquema de como que é o reator. Como eu disse, nós temos duas correntes. Aqui, como a gente só tem o cloreto de amônio, a gente já sabe que a posição molar dele é 1. Mas só tem ele. Mas ainda nós temos que são 50 quilos. A gente pode transformar isso daqui numa alimentação em mols. Em mol. E mesma coisa no M2, a gente pode transformar essa alimentação em mol. Transformar essas composições em composição molar. Porque assim a gente consegue definir o que acontece no reator para ver o quanto que vai sair de cada componente. Que, diferente das unidades de processo, aqui não se conserva o que entra e sai. Aqui é com base na reação, quanto que vai reagir de cada um, quanto que vai produzir. Então, para se transformar essas composições em mol, é bem tranquilo. Só precisa saber a massa molar de cada composto, que nem aqui do cloreto de amônio, nós temos 53,5. Então nós pegamos quanto que nós temos dele, a gente sabe que só ele tem na corrente 1, né? Então seria o 50 que está entrando, dividido pela massa molar. Aí nós sabemos qual o número de mols dele, que no cloreto de amônio é 0,935 kmol. Podemos fazer isso para a água, para o hidróxido de cálcio, e ver qual o número de mols de cada um. Então, para a gente ver qual é a corrente molar, a gente teria que somar esses dois números de mols, porque na corrente tem tanto a água quanto o hidróxido de cálcio. Então, na corrente 2, nós temos 1,441 kmol. E com o número de mol de cada um, a gente consegue descobrir também a composição molar.
que é basicamente o número de mols do composto que você quer sobre a soma de todos os números molares. Então, aqui como nós só temos 2, é bem tranquilinho. Então, a gente tem que é 0,578 de água e 0,422 de hidróxido de cálcio. Assim a gente consegue já colocar no reator bonitinho, transformado em quantidade de fração molar. Aqui nós temos o N1 e o N2. Isso vai facilitar bastante para a gente desenvolver o balanço no reator. Na C, ele pergunta qual o reagente limitante. Como que a gente vê isso? Como a gente balanceou a equação e a gente sabe qual o número de mols dos dois reagentes, a gente consegue calcular tranquilamente o reagente limitante, que seria o número de mols sobre a quantidade estequiométrica. Então, no caso do NH4Cl, né? Esqueci de sério aqui, nós temos 0,935 sobre 2, que dá o 0,4675. No caso do óxido de cálcio, nós temos 0,608 e como a estequiometria dele é de 1, realmente é o que fica. Então aqui nós temos que temos uma quantidade de molar menor do cloreto de amônio. Então ele é o reagente limitante. Por que a gente faz isso? Porque a gente faz o quanto reage dele na reação baseado no reagente limitante. A gente nunca pega no que está em excesso, porque senão dá errado o balanço. Como que a gente vê quanto que está de excesso desse reagente? Então, nisso a gente tem uma fórmula, que é a quantidade de excesso é a quantidade alimentada menos a quantidade estequiométrica sobre a quantidade estequiométrica. O que seria essa quantidade estequiométrica? Aquele quantidade que a gente calculou do cloreto de amônio. Então aqui nós temos a quantidade do hidróxido de cálcio menos a quantidade do cloreto de amônio sobre o cloreto de amônio. E vezes 100 para a gente obter em porcentagem, claro. Então nós temos que 30% desse hidróxido de cálcio está em excesso. Na letra E, a gente calcula qual a quantidade que reage do componente. Lembrando que temos uma conversão de 80%. Então, nós temos de cloreto de amônio limitante, então a gente usa ele para calcular essa conversão. A gente sabe que a gente tem 0,935 kmol vezes 80%, então está reagindo 0,748 kmol de cloreto de amônio. Para que serve isso? Porque, como a gente já tem a quantidade estequiométrica, a gente consegue simplesmente descobrir o que reagiu de todos só com a informação do cloreto de amônio. Então, aqui a gente tem 2 mol de cloreto de amônio, que dá 0,748. Então, para 1 mol, seria a metade. Então, aqui, para 1 mol, para 1 mol, para 2 mol. Isso é bem tranquilinho quando você já descobriu o limitante. Então, o que você tem que se atentar é a conversão. Porque se você botar esse valor inteiro, vai estar errado, porque ele não tem uma conversão de 100%. Se fosse 100%, aí sim, você só precisava botar quanto você descobriu de quantidade molar dele. Aí na F, pediu para calcular a fração molar da corrente de saída do reator. E aqui eu já coloquei na tabelinha com todas as quantidades, que geralmente é assim que eu faço os exercícios. Eu coloco todos os componentes que se utilizou no exercício. Eu já descobri quanto reagiu deles, certo? Eu já sei quanto que entra, a primeira coisa que a gente fez, descobriu quanto que entra de água, de hidróxido de cálcio
e de cloreto de amônio. Então a gente sabe quanto entra. Esses dois aqui, o cloreto de cálcio e amônio, a gente sabe que não entrou nada. Então eles realmente são só produto. Então, para a gente descobrir quanto que sai deles, seria a quantidade que entra menos a quantidade que reage. Isso para os reagentes, claro. Então, nesses dois aqui, o que entra menos o que reage, nós temos o que sai, que é 0,687 mol de cloreto de amônio e 0,234 mol de hidróxido de cálcio. Qual a diferença para a água? Na água, a gente não tem ela como reagente. Então, o que está entrando vai sair. Essa parte aqui, ele só tem como produto. Então, a gente está usando essa reação para obter ele e você está colocando água nele. Então, você vai obter a quantidade que teve na reação mais o que entrou. Porque esse daqui não reagiu. Então, nós temos, no caso da água, como ela não é um reagente, nós temos o que entra mais o que reagiu, que vai sair. Então, esse eu acho que é o detalhe mais difícil do exercício, que você está acostumado a sempre fazer entra menos reage, mas quando ele é um reagente. Né? Nesse caso aqui, a água não é um reagente. Então, isso pode ter confundido ou ter feito até alguém errar esse exercício. Aí no cloreto de cálcio e no amônia é bem mais tranquilo, já que não entra nada, então o que reage sai tranquilamente. Como que a gente faz essa composição aqui que eu coloquei aqui embaixo, né? Então, a gente faz que a quantidade que sai de cada composto dividido pela soma da corrente de saída. Então aqui eu já calculei quanto que é a corrente de saída, que é a soma de tudo que sai. Então, para se descobrir essa composição, você simplesmente pegaria o 0,187 e dividiria pelo total de 3,124. Deu 0,060, você faria a mesma coisa para os outros. 0,234 dividido por 3,124. Aqui nós temos em composição molar, claro. Nós estamos trabalhando tudo aqui em quilomol. E assim a gente completa o nosso reator. Com todas as composições, a entrada, a saída. Tudo bonitinho no exercício. Eu quero reforçar nossos horários de monitoria. Que é eu, o Guilherme, a Ana e o Michael. A Ana, ela dá monitoria nas terças e quintas. Ela tem em um dia às 2, no outro às 4. Ela na terça e quinta, eu na quarta e sexta. E o Michael, que é segunda e quarta, no mesmo horário, das 5 às 6. Então aqui está nosso número. Se vocês quiserem, vocês podem mandar mensagem para qualquer um dos monitores. Qualquer hora a gente sempre vê um horário para estar respondendo vocês. E se ficou alguma dúvida nesse exercício ou em outro, pode mandar tranquilamente. Mas então, por esse vídeo é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e bons estudos.